Então, boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando a audiência inicial de conciliação em relação ao dissídio coletivo de greve. E estamos aqui com a presença dos advogados das partes para tentar inicialmente chegarmos a uma composição. Saúdo todos os presentes, sindicato, seu patrono, a empresa autora do dissídio coletivo, seu representante, seu patrono, o Ministério Público e os servidores, diretora, a secretária do Tribunal Pleno, e os servidores que acompanham essa audiência. Inicialmente, eu passo a palavra ao ilustre procurador da Suscitante. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Agradeço Vossa Excelência e todos os membros que compõem essa sessão de conciliação, agradecendo aí a ordem de preferência, de prioridade dada por Vossa Excelência por essa tentativa de conciliação ao dissídio de greve. A empresa ela fez apresentações de algumas propostas ao longo do início das negociações junto à entidade sindical. No entanto, a última proposta apresentada ela acabou não sendo aprovada em assembleia por todos os seus empregados e iniciou greve junto à empresa. E, diante desse cenário, a empresa tem interesse em fazer uma composição e, por isso, que suscitou o dissídio de greve com a finalidade de que Vossa Excelência intermedie e que nós consigamos fazer um bom trabalho para chegar a uma composição de interesse dos trabalhadores, sempre mantendo fundamentalmente a prudência que hoje as transportadoras se obrigam a trabalhar em razão de grandes aumentos que tivemos em insumos, notadamente combustível, que tem levado muitas empresas a apresentar dificuldades financeiras e espera-se que passe-se por esse momento sem quebras, sem dificuldades maiores, uma vez que a cautela tem exigido uma atenção muito especial por todos as transportadoras. De modo especial, Excelência, com relação ao pleito de reivindicações do sindicato, posso estar enganado, gostaria até de o Dr. Sandro confirmasse, nós temos aqui 4 itens, que são os itens que entendo que são os de ordem econômica, que têm sido nossos problemas. O reajuste salarial, a questão de um abono salarial, que costumeiramente é pago aos empregados, o valor de ticket de refeição e o valor do vale alimentação, que são benefícios que costumeiramente a empresa apresenta e formaliza um acordo coletivo de trabalho junto ao Sintracar. Né? Nós apresentamos alguns valores e foram rejeitados pela entidade sindical. E nós temos interesse em fazer estudamos a possibilidade de fazer um aumento nesses valores apresentados, e não sei se faço a apresentação para verificar a possibilidade de ouvida da entidade sindical, de Vossa Excelência, como o senhor prefere que nós façamos, Excelência? Bem, vamos ouvir a abertura pelo doutor Sandro, né? Depois a gente dá encaminhamento às propostas. Doutor Sandro, quer se manifestar? Boa tarde, doutor Arion. Boa tarde tarde a todos os membros aqui desse egrégio tribunal, aos dirigentes do Sintracarp, ao presidente Vicente, ao dirigente Lorival e João Paulo, que são os responsáveis pela condução das negociações coletivas com a Transmoreno. Boa tarde, o ilustre representante do Parquet, doutor Luiz Bigarella, o doutor Cristiano Barato, também colega. Excelência, estamos numa situação que poderia estar numa outra ambiência, quem sabe num procedimento de mediação preparatório, né, prévio de conflitos coletivos. É evidente que o colega buscou o dissídio coletivo de greve para oportunizar esse espaço de interlocução no judiciário, mas creio que
não é uma atividade essencial, não se trata de qualquer descumprimento, todo o processo negocial foi conduzido normalmente, os atos foram praticados com bastante antecedência, comunicação, e é a justa reivindicação dos trabalhadores que está em questão, e até para efeitos de formalização é importante que a empresa coloque claramente a sua proposta final em mesa. Trata-se de uma empresa componente que é uma empresa logística, diferentemente de uma transportadora, né? O grosso dos trabalhadores estão vinculados à atividade na Renault. Outra empresa do mesmo grupo econômico faz atividade logística na Volkswagen, então são empresas do mesmo grupo econômico, uma desenvolve atividades na Volkswagen e a Transmoreno que desenvolve atividades na Renault. Estamos ainda sob os efeitos da grande greve dos trabalhadores metalúrgicos que vai ecoando nas outras categorias. Esse é o fato concreto, o fato social concreto. Então, são duas empresas do mesmo segmento econômico, Excelência, né? JSL, Transmoreno, e gostaríamos, então, portanto, de ouvir, até para uniformizar procedimentos e condições econômicas, não é? Qual é a proposta que a Transmoreno faz para os trabalhadores. E, evidentemente, a nossa referência já é de conhecimento da empresa, mas, no momento oportuno, assim o faremos, apresentando as questões econômicas, de jornada de trabalho e sociais envolvidas nesse conflito. Fico por aqui, Excelência, não sei se o presidente quer agregar, ou o João Paulo, eventualmente. Bem, inicialmente, observo que a greve é um direito constitucional e legal dos trabalhadores, uma forma legítima de manifestação em busca de se chegar a um resultado coletivo, reivindicatório. Estamos dentro desse direito constitucional e legal, né, trabalhando, evidentemente que deve ser exercido dentro dos limites legais e constitucionais. O dissídio coletivo de greve é um instrumento que é reconhecido pela jurisprudência como uma forma de dar seguimento inicialmente às negociações entre as partes, né? E, eventualmente, se frustrados esses objetivos, e aí é um julgamento para fins de análise da legalidade e de apreciação das reivindicações. Mas, evidentemente, que no âmbito dos conflitos coletivos, e nem faria essa asserção de conflitos, mas de negociação coletiva, a solução ideal, e isso não é só no nosso país, e o nosso país até com uma certa mitigação, mas em todos os países, é a conciliação, é se chegar a um consenso entre as categorias profissionais e econômicas. Então, a sede de negociação, tanto no âmbito preliminar, antes do ajuizamento do dissídio, mas também no bojo do dissídio, é o objetivo principal, né? E tenho certeza que as partes têm também esse espírito e vêm como a melhor solução a ser dada para os conflitos a negociação, tanto que até 2022, né, até abril de 2022, valia a convenção coletiva, a negociação coletiva anterior. Nós já estamos já no dia 24 de maio, a data base da categoria 1º de maio, então isso demonstra aí que há uma dificuldade um pouco maior de se chegar aí consensos, né, em face das próprias circunstâncias que envolve a situação econômica do país, né, aquele processo inflacionário e tudo mais, mas ainda acredito aí que o empenho das partes em se chegar a uma composição, e o doutor Cristiano já demonstrou isso, que o objetivo principal é se chegar a esse objetivo, então nós vamos nos empenhar aqui nesse momento para ver se a gente consegue esse consenso,
e tentar, se não tivermos sucesso, em outras audiências. Já registro que, por solicitação do impetrante, nós designamos com bastante rapidez essa audiência, justamente por isso, para que possamos aí aproximar as partes e aproximar para uma negociação e para um resultado o mais favorável possível, aí que atenda os interesses tanto do impetrante, do suscitante, quanto do suscitado. Então, gostaria de passar a palavra ao doutor Cristiano para apresentar a sua proposta. Pelo que eu tive aqui extraído dos autos pela assessoria, nós temos pontos vamos dizer assim, de impasse, né? Questão do reajuste salarial, do bônus salarial, vale-refeição, vale-mercado. E aqui também tem nas reivindicações a questão do abono, PLR, né? Também café da manhã, vale combustível, plano de saúde e banco de horas e tal. Mas acredito que a questão mais delicada é a questão do reajuste salarial e das consequências econômicas decorrentes. Mas, doutor Cristiano, com a palavra. Perfeito, excelência. Com relação ao reajuste salarial, nossa proposta, nós mantemos a concepção de que o reajuste salarial siga a convenção coletiva, excelência, notadamente porque as conversas entre os 7 separes e Sintracarp estão avançando, ainda não chegaram a um consenso, mas acreditamos que em pouco tempo se resolva esta situação e com isso nós estaremos historicamente cumprindo as mesmas orientações de todas as empresas do setor de transporte, ou seja, possivelmente seja o reajuste até pelo INPC, não se sabe como estão as evoluções, mas nossa pretensão é que sigamos aí os índices aplicados pelas convenções. Se for um valor superior, teremos que cumprir, mas assim estaremos trabalhando de forma isonômica com as demais transportadoras, que possam ser nossas concorrentes, então mantemos o mesmo índice. Esse é o nosso pleito com relação a esse item, né? Nós temos aqui a questão do abono salarial, que nós tínhamos apresentado o valor de R$ 2.600, que foi na Assembleia, que foi apresentado na Assembleia de ontem, 23 de maio, e ela foi rejeitada. Nós conseguimos fazer um estudo aqui, conseguimos aumentá-la com mais R$ 100 para o valor de R$ 2.700, ou seja, teve um ganho nesse item, evoluímos nesse item, e com a pretensão também de fazer o pagamento em 2 vezes. A razão do pagamento em 2 vezes, excelência, vem explicando até as razões exatamente, é que a empresa ela fatura contra a Renault, ou seja, ela executa os serviços e com isso ela tem o seu faturamento. Em razão da greve da Renault, esse período a empresa teve dificuldade, tem um fluxo de caixa para fazer esse pagamento no ato, né? Então, por isso a razão da necessidade de fazer esse parcelamento. Com relação ao ticket de refeição, nós também conseguimos um avanço pequeno, o valor que tínhamos apresentado a R$ 23,20 e conseguimos aumentar para 23,50. Um aumento pequeno, mas pudemos fazer nessa análise prudencial. E já com relação ao Vale Mercado, que nós sabemos das necessidades de todos os trabalhadores e da própria reivindicação da entidade sindical, que muito bem, através dos seus diretores, o João Paulo e o próprio Lorival, sempre de forma aguerrida e justificando tecnicamente a necessidade dos aumentos para várias verbas, especialmente Vale Alimentação, nós conseguimos aqui, fizemos um estudo, aumentar para 580, muito próximo aqui ao valor de inflação, né? Ou seja, de 520 aumentamos para 580 a nossa proposta, excelência. Esses são os valores dos 4 itens de natureza econômica que apresentamos, excelência. Por Santos. Excelência, eu reitero que a Transmoreno opera num segmento muito específico dentro do pátio da montadora. E ela é componente do mesmo grupo econômico que opera na outra montadora. São 2 empresas do grupo econômico
que possuem condições de trabalho distintas. Há que se reconhecer que a aquisição da JSL, no caso, a Transmoreno foi adquirida pela JSL, e já existe uma assimetria entre os trabalhadores que fazem a operação logística para a Volkswagen e desenvolvem a operação logística para a Renault. Só isso já abre um boqueirão, né, por assim dizer, de oportunidades e de insatisfações. Não fosse isso, Excelência, e reitero, estamos ainda recolhendo os frutos da paralisação dos trabalhadores na Renault. Não sei se esse conflito veio até o tribunal ou não, mas os trabalhadores obtiveram uma conquista muito importante e que é inspiradora para todos os trabalhadores que estão no entorno desta planta produtiva. E certamente, né, há sim que se reconhecer que, em relação à última proposta trazida em mesa, houve uma evolução, mas a questão aqui não se trata tão somente, Excelência, de natureza econômica. Nós temos um uso, na visão do sindicato, absolutamente abusivo da ferramenta de banco de horas, além do que um turnover altíssimo de trabalhadores por conta desta situação que gera uma completa e absoluta insegurança no planejamento da vida desses trabalhadores, que tem, por parte da empresa, a visão da empresa, e a empresa tem ciência disso, é um elemento, uma força motriz muito importante para o movimento paredista, a extinção do banco de horas. Não há mais qualquer condição de ter jornadas absolutamente estendidas, sem qualquer limitação, sábado, domingo e feriado. A gente compreende, e o sindicato tem ciência das sazonalidades. Ocorre que o excepcional, o extraordinário, se converteu no ordinário, no cotidiano. E, com isso, os trabalhadores têm absoluta rejeição ao modelo de gestão do banco de horas. Então, para nós é um ponto muito importante, e eu gostaria, antes até de adentrar na questão econômica, que o doutor Cristiano nos esclarecesse claramente se há a possibilidade de disponibilização para o Ministério Público, até para o Judiciário, nesse espaço de concertação, de diálogo, quais são as práticas de banco de horas, quais são as escalas efetivamente executadas. Isso é muito importante, Excelência, que venha a lume no bojo desse dissídio coletivo. É importante dizer que nós não tivemos acesso ainda aos autos, conseguimos acesso recentemente, eu não tive nem condições de ver as condições do peticionamento do colega, porque estava sob sigilo, e aí tivemos muitas dificuldades operacionais para acessar os autos. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, eu não tive oportunidade de fazer a leitura nem da petição inicial, nem dos documentos. Creio eu que deve ser, evidentemente, tudo objeto dessa negociação coletiva que está colocado. Então, Excelência, eu gostaria de ouvir o doutor Cristiano sobre a proposição e a posição da empresa sobre o banco de horas, o funcionamento do banco de horas, que é sabido, né? Nós somos interlocutores, aqui somos a voz daquilo que os trabalhadores nos dizem. Há uma severa e dura rejeição a esse modelo de banco de horas. Doutor, só uma questão. Existe alguma negociação com essa outra empresa que atende as outras... Sim, Excelência. Sim. É que, possivelmente, o grupo econômico está passando por um momento de transição. O doutor Cristiano ainda não responde pela JSL, mas torço que responda, né? Que ele é um advogado competente, conhece o segmento e, portanto, deve naturalmente assumir as negociações. E na JSL, Excelência, as condições são absolutamente diferenciadas para cima. E isso, doutor, a gente fala a peãozada da conversa, né? Objetivamente. E os trabalhadores que executam a tarefa logística para a Volkswagen conversam com os trabalhadores da Renault e vice-versa. E as condições estão absolutamente assimétricas. Se o João Paulo pudesse nos descrever as diferenças mais significativas da JSL em relação à Transmoreno. Boa tarde, senhores. Boa tarde ao presidente.
doutor Sandro Lunari, Cristiano. Bem, em relação às diferenças da JSL para Transmoreno, nos cartões dos trabalhadores que eram Transmoreno já estão como JSL, segundo os funcionários. Plano de saúde, plano odontológico já é JSL. Só que salários e benefícios são totalmente diferentes. Os salários e plano de cargos e salários na JSL existem. Na Transmoreno não existem. O valor do Vale Alimentação que foi negociado esse ano, na semana passada, exatamente com a JSL, foi de R$ 680 mensais para a cesta básica. O Vale Refeição dos trabalhadores, R$ 26,26 por dia trabalhado. Um abono que existe na JSL, esse ano pago à vista de R$ 3.291 para cada trabalhador. E a PLR, que não existe na Transmoreno, o valor pago pela JSL esse ano foi de R$ 1.315 para cada um de mínimo. E o reajuste de salário desses colaboradores da JSL foi de 12,47%, quase 12,5% à vista a partir de maio. Então, os trabalhadores que trabalham na Transmoreno hoje já sabem dessa posição da JSL lá. E eles querem que esses valores também sejam praticados pela empresa livre. Porque banner da empresa em relação ao Grupo Econômico JSL tem vários lá na Transmoreno. Mas em relação a benefícios são totalmente diferentes, presidente. Principalmente banco de horas. A gente entende que o banco de horas ele é importante para resguardar os postos de trabalho dos trabalhadores. Na JSL existe sim o banco de horas lá, mas lá a sazonalidade e hora extra não existe. Lá os trabalhadores utilizam o banco de horas realmente para resguardar os postos de trabalho, coisas que a Transmoreno não faz. E não é de hoje que isso acontece. Realmente, inúmeras demissões vêm ocorrendo durante um ano pela parte da Transmoreno. E o banco de horas também praticado pela Moreno, ela é praticado só a favor dela. Quando o colaborador precisa faltar, precisa se ausentar por algum motivo, nunca pode. Mas quando eles precisam dar folga para os caras, eles chegam para os trabalhadores e falam: João Paulo, amanhã você vai ficar de folga, ok? E é simplesmente assim. O turnover que o doutora comentou aqui, são duas equipes que entram no primeiro turno e no segundo turno, presidente. O do primeiro turno é obrigatório, todos os dias, o pessoal da movimentação entrar às 3 da manhã, 2 horas antes de iniciar o turno. E o pessoal do segundo turno é obrigatório ficar até 1 hora da manhã. Então, praticamente, são 3 turnos na Transmoreno, com a produção da forma que está ali dentro, eles estão utilizando essa mão de obra em banco de horas. Inclusive, Excelência, o banco de horas estava sendo praticado até mesmo no domingo com os trabalhadores, onde as horas eram jogadas em dobro no banco de horas deles. A gente comentou com a Transmoreno e eles passaram a pagar a hora de domingo sobre hora extra. Então, o pessoal está mega revoltado em relação a isso. A gente trouxe para a pauta de reivindicação 14 itens, dentro deles aqui, inúmeras situações que seriam de responsabilidade total da empresa, e sequer a gente teve um posicionamento. Eles simplesmente alocaram 4 itens, que é sobre reajuste de salário, que não está tão difícil de resolver, porque pela parte dos trabalhadores, vindo o valor total de inflação, que é somente a reposição do NPC sobre os salários, sobre os benefícios, e o fim do banco de horas, eles já ficam contentes. Certo. Doutor Santos, um minutinho, tá? Boa tarde, doutor Arion, boa tarde, Felipe, doutor Cristiano, doutor Sandro. Um agravante que corre devido a ser muitas horas extras laboradas durante o dia. No último zeramento, nos 6 meses, teve um trabalhador que, na hora que ele foi receber, somou-se salário e banco de hora, pagou R$ 454 de imposto de renda. As horas extras que ele tinha no banco foi por ralo abaixo. Doutor Cristiano. Pois não, Excelência. De fato, o que nós temos aqui, ou seja, nós temos aqui a Transmoreno, que é a empresa que eu represento, e o André representa, nós somos a Transmoreno, e efetivamente é notório que ela foi adquirida por
uma transportadora, que é a JSL, que é a maior transportadora da América Latina. Foi adquiriu e vem adquirindo outras empresas dentro da sua política de crescimento. Como o doutor Sandro até mencionou, sem dúvida alguma, meu sonho, minha pretensão futuramente é conseguir ter a JSL como uma cliente, uma empresa que eu atendo. Infelizmente ainda não tenho, mas estou pleiteando, a qualquer momento, a oportunidade de fazer esse trabalho nessa grande transportadora. Mas o que eu comento muitas vezes com alguns colegas, que querem, eu tenho vontade de trabalhar na empresa na Transmoreno ou na JSL, é o que nós comentamos. Assim, eu também tenho pretensões, então é importante que vocês se cadastrem nos RHs dessas empresas para tentar aí pleitear os seus espaços. Mas eu faço essa primeira apresentação para realmente deixar claro que, muito embora sejam empresas, a Transmoreno seja uma empresa que pertence ao grupo da JSL, e existem muitos benefícios que possam até ser pretendidos, unificações pela JSL, política que nós não conhecemos, mas podemos falar da Transmoreno, que é a empresa que nós conhecemos e entendemos dessa situação, e é aonde nossos empregados Transmoreno executam serviços, ou seja, as nossas atividades elas estão vinculadas em operações diferentes da JSL, mas a operação que nós temos maior atividade maciça é realmente na Renault. E dentro da Renault, nós participamos de processos licitatórios e ganhamos as licitações com os preços que pudemos, da forma como pudemos. E temos que trabalhar nessas condições, ou seja, entendo que as reivindicações da entidade sindical sejam todas justas, legítimas, sabemos que a inflação está alta e ela muitas vezes nem representa a totalidade do que realmente o trabalhador, nós todos sentimos quando vamos ao mercado e nos deslocamos. No entanto, nós temos que trabalhar aqui com a prudência dentro desses números apresentados, né? E a questão de banco de horas, como foi mencionado, e vem sendo uma reivindicação pela entidade sindical, o que acontece é o seguinte: nós, como operamos dentro de uma montadora, nossas atividades elas ficam muito limitadas à atuação dela no mercado, na indústria, ou seja, se a indústria tem uma movimentação, nós temos o dever de fazer a retirada desses equipamentos. Ou seja, a Transmoreno, ela trabalha com a cadência da montadora, ela trabalha com o fluxo de trabalho da montadora. Se a montadora, como aconteceu por diversas vezes, estava parada, nós tivemos que parar, manter nossos empregados ou no posto de trabalho, ou fazendo um treinamento, ou em casa, porque muitas vezes o trabalho não existia em razão desta espera da montadora nos passar os volumes de carga. E, diante dos diversos problemas de Covid, guerra, falta de chip, falta de outros equipamentos da indústria e a própria greve, nós acabamos ficando stand-by esperando essa movimentação. Evidentemente, nosso interesse na área operacional é que nós tivéssemos o planejamento da montadora e que nós, assim, sempre agíssemos, ou seja, a montadora precisa da nossa atuação, nós estamos ali para preencher essas necessidades. No entanto, nem mesmo as projeções, os planejamentos das montadoras têm sido cumpridos. Nesse ano, por exemplo, nós tivemos uma projeção de trabalho e ela não chegou a 50%. Na média, não. Na média, não. Ou seja, nós fazemos um planejamento, tudo para evitar termos problemas de execução fora de horários de trabalho, a sazonalidade, mas mesmo assim nós acabamos sendo reféns dessa situação, ou seja, da mesma forma como entendemos a preocupação dos empregados frente à empresa, nós entendemos que a empresa também ela acaba tendo uma dificuldade e tem que se adequar à jornada apresentada do fluxo de trabalho da indústria. Então, esse é o problema do Sandro que vivemos. E acontece, muitas vezes, realmente, do trabalho ser demasiado, mas ele acaba tendo momentos que o trabalho, existe uma ociosidade. Então, esses problemas, lamentavelmente, nós também não conseguimos resolver, porque é o nosso cliente, o embarcador, o transporte, a indústria que acaba nos impondo. Então, nós acabamos sendo também, dentro desse cenário, esperando uma cadência melhor para evitar todos esses descompassos, esses dissabores com os empregados. Esta é a razão que nós temos essas divergências aí e esses problemas de banco de horas. Dentro desse cenário, nós também, eu entendo que foi uma
conquista da entidade sindical, de reuniões que fizemos ao longo deste ano, que foi um pedido de que nós realizássemos o pagamento, excluíssemos do banco de horas trabalhos de domingos e feriados, e que esses pagamentos fossem realmente feitos aos trabalhadores ao final do mês. E, a partir do mês anterior, nós já começamos a assim fazer, ou seja, se eventualmente nosso cliente precisa que nós trabalhemos tirando veículo da indústria, fazendo movimentação de veículos na planta da montadora, nós assim executamos, e quando é o trabalho nos domingos e feriados, realizamos o pagamento de horas extras, que vejo que foi um avanço na questão de banco de horas extras conquistada pela entidade sindical em reuniões que tiveram conosco. Então, com relação ao banco de horas, temos essa situação. Temos interesse, como já mencionei algumas oportunidades, vamos banir o banco de hora dentro da nossa transportadora, da nossa empresa? Nós até podemos, desde que essa seja uma mudança na própria convenção coletiva, porque se nós fizermos uma alteração, excluindo o banco de horas, por exemplo, da Transmoreno, nós teremos um problema de competitividade, ou seja, estar concorrendo de forma desleal junto aos nossos concorrentes, porque participamos sempre de processos licitatórios, a própria Renault, Volkswagen e outras empresas sempre fazem o chamado BID, que é uma licitação para escolher os melhores preços e os menores custos, e nós não podemos estar diferente dos nossos concorrentes. Se for o interesse do banimento de banco de horas, por exemplo, nós nos curvamos desde que seja uma decisão, por exemplo, de uma convenção coletiva, pensando nesses aspectos. Ou seja, nós não temos nenhuma objeção contra a existência ou não de banco de horas, mas o fazemos dessa forma, seguindo a legislação, buscando, eventualmente, nos adequar às necessidades dos nossos clientes, sob pena de eu negar alguma execução de trabalho e, com isso, ter problemas até um contrato rescindido, causaria maiores problemas à empresa e, eventualmente, a todos os seus empregados, porque nós estaríamos fora de uma empresa, uma montadora, que é a nossa cliente. Então, esse é o nosso problema, doutor Sandro. Entendo o seu ponto de vista, concordo com ele, o seu posicionamento, mas nós também, dentro desse cenário, somos reféns dessa situação. Doutor Sandro. Pois não, excelência. Veja, o fenômeno do acordo coletivo é sempre para fazer esta justa e necessária adaptação às condições específicas das empresas de logística, né? Não é novidade para a empresa que a gente celebra acordos coletivos. Não é novidade também para a empresa Transmorena que temos acordos coletivos com a JSL. Então, de nossa parte, excelência, não discordamos do colega, porque não há uma concorrência direta com uma transportadora que faz fretamento ou fracionado. Nós estamos aqui a tratar de trabalhadores envolvidos na operação logística das empresas montadoras. O grosso dos trabalhadores está envolvido nessa atividade que não se replica numa outra transportadora. Portanto, mais do que justificado está uma fixação específica e exclusiva para esse segmento. Eu quero dizer com muita franqueza que a questão econômica é, sim, importante, mas ela, se não vier combinada com um ajuste, um paralelismo no banco de horas com regras menos gravosas aos trabalhadores, nós teremos muita dificuldade de avançar na negociação coletiva. Doutor Sandro, me diga uma coisa, essa empresa que acabou adquirindo a Morena, como é que é o... JSL, ela tem acordo coletivo a partir de maio? Por favor, o pessoal do sindicato responda. Senhores, boa tarde. Sim, o acordo coletivo dela, excelência, já veio, só falta a assinatura do presidente. Já foi negociado na última semana, para ser mais exato, no dia 16 foi fechado o acordo com os trabalhadores da JSL, 16 de maio agora que passou, última segunda-feira. E considerando, aí passo, especialmente o doutor Cristiano, considerando que se trata de uma empresa do mesmo grupo e provavelmente vai haver uma integração mais fina aí, uma vez que está em processo de integração, não haveria possibilidade de fazermos
um acordo coletivo com base, até pergunto ao representante do sindicato, e a questão do banco de horas, como é que ficou nesse acordo coletivo com a JSL? Que parece-me que é o ponto mais nevrálgico aí da situação. Como dissemos anteriormente, doutor, Excelência, na verdade, lá existe sim o banco de horas, mas as horas extras deles, no sábado e domingo, eles recebem, e lá, por se tratar da Volks, que eles não estão muito bem das pernas, vamos dizer assim, está bem fraco o movimento lá, para eles é interessante nesse momento o banco de horas. Então, eles não questionam até pelos valores que eles recebem no dia a dia lá da empresa. Diferente da Transmoreno, que a questão da hora extra é habitual, é todos os dias. Então, essa é a grande reclamação dos trabalhadores. Nós até havíamos informado, entendemos a situação do Dr. Cristiano em relação ao banco de horas para a concorrência dele com a Renault, mas que fosse um banco de horas mais flexível, então, aos trabalhadores. Se, porventura, ele não quer banir o banco de horas, porque a empresa necessita disso, talvez que a empresa tivesse um pouco de bom senso em pagar metade dessas horas laboradas durante o mês e reduzir o tempo para fechamento, para zeramento dessas horas, ao invés de 6 meses com 3 meses. Os trabalhadores estão dispostos a negociar nesse sentido. Porque se o João fez 10 horas no mês lá de hora extra, que eles fazem muito mais que isso, ele vai receber 5 na folha e 5 vai para o banco. Então, a gente pode ser também, os trabalhadores falando, queremos o banimento do banco de horas, mas se porventura a empresa for mais flexível, ou talvez se essas horas forem executadas dentro do período, dentro do mês, né, forem gozadas dentro do mês ou pagas dentro do mês, não há problema. O problema é que ele fica muito tempo ocioso, 6 meses, conforme o Lorival disse ali, e quando o trabalhador vai receber essas horas, junto com o salário, o montante de hora que ele tem para receber com adicional de 50%, ele acaba perdendo para o imposto de renda, que foi o exemplo que o Lorival deu de 454, que o colaborador acabou perdendo. E os trabalhadores da Transmoreno falaram, vejam, se eles querem manter o banco de horas porque é a prática da JSL, e o pessoal da Transmoreno tem ciência que lá tem essa prática, então eles que paguem os mesmos benefícios atrelados ao que paga para o pessoal da Júlio Simões, paguem os trabalhadores da Transmoreno. Aí eles aceitam isso. O senhor deve ter anotado os valores aí, é muito superior ao que é praticado hoje JSL comparado com o pessoal da Transmoreno. Eu penso que por essa argumentação, algumas fórmulas de a gente se aproximar aí de uma composição. O patrono da Suscitante já fez alusão de que a questão dos sábados e domingos seria possível, já está sendo resolvida, aí que o trabalho nesses dias são remunerados, então isso poderia ser agregado vamos dizer assim, uns contornos do banco de horas mais compatível com as reivindicações dos trabalhadores. Poderíamos adotar aí, pelo que o sentido do sindicato, que não é, embora pretenda o banimento, mas aceitaria uma composição no banco de horas, desde que fosse mais, vamos dizer assim, menos, ou no quadro atual, né, que fosse menos impactante para os trabalhadores, então poderíamos construir uma formulação de banco de horas com essas características, atendessem essas reivindicações. E vejo aqui, eu até duas observações que faço aqui entre parênteses, né? Em primeiro lugar, a questão das reivindicações ali, elas foram evidentemente tiradas das alegações da Suscitante, uma vez que é a única manifestação que tínhamos até agora. Então, por isso que eu identifiquei ali os elementos, foram identificados nos autos os elementos que seriam objeto dessa controvérsia. A questão do sigilo, de fato, confirmei ali que tinha esse sigilo, não se justifica, não vi justificativa, vai ser levantado, mas isso não prejudica, porque nós não estamos falando em defesa, nós estamos falando agora, nesse momento, em negociação, vamos conceder prazo aí, a parte vai ter oportunidade de conhecer todas as alegações e apresentar essas alegações, né? Mas, de qualquer forma, vejo que
podemos, eu acho que em fio aí da manifestação de todos que até agora se manifestaram, que existe, em primeiro lugar, uma pretensão de chegarmos a uma composição, né, tanto da empresa como do sindicato, e se mostram bastante afinados com uma ideia de ajustes, de flexibilizar as posições e tal. Então, não me parece que estejamos longe disso. Penso que seria importante, então, que mantivéssemos esse ideal, se não for possível agora, nesse momento, apresentar, vamos dizer assim, uma regulação do banco de horas que atendesse essas reivindicações, o interesse da empresa por conta das necessidades que tem, mas com os limites que os trabalhadores entenderiam que seria adequado, né? E o que mais se comporia dentro desse quadro aí, essas outras vantagens, que me parece, no princípio, parecia que era o ponto mais nevrálgico, mas pelo que eu estou vendo aqui não é, né, doutor Santos? Parece-me que o ponto mais importante são condições de trabalho e não tanto as condições, as cláusulas, vamos dizer assim, econômicas, porque o banco de horas também não deixa de ser uma cláusula econômica, né, tecnicamente, mas a questão de reajuste salarial, de abonos e tal, que eu acho que poderia ser negociado. Não sei se seria possível hoje já chegarmos a alguma coisa mais próxima em relação a isso, uma apresentação, mas eu acho que dá para a gente tentar aí chegar a essas composições, até onde cada um pode chegar nesses limites de proposições, né? Acredito que a empresa pode ajustar o banco de horas, senão a supressão total, que me parece que não seria o interesse da empresa, mas pelo menos uma condição mais palatável para atender as reivindicações dos trabalhadores, uma limitação a fim de evitar essa que creio que é o grande motivo aí, vamos dizer assim, de insatisfação dos trabalhadores. Projetando aqui, me parece, se isso for possível, chegarmos a alguma coisa agora nessa audiência, poderíamos fazer, mas não me parece que seria perfeitamente palatável de construir agora, nesse momento, porque aí eu acho que teria que haver uma proposta concreta e uma discussão concreta até que se ajuste. A questão do movimento paredista, que eu acho que é o ponto mais preocupante para a empresa, poderíamos até pensar em alguma coisa assim, uma suspensão desse movimento grevista, pelo menos por um determinado período, a fim de que possamos chegar a um consenso, a alinhavar esse acordo coletivo que atendesse as reivindicações de ambas as partes, a fim de que possamos evitar maiores prejuízos à empresa e atender essas reivindicações mais angustiantes aí dos trabalhadores. O que diriam as partes aí? Quem que quer se manifestar em primeiro, doutor Cristiano? Acho que, Excelência, de nossa parte, assim, só deixar reiterado pelo sindicato profissional que a nossa referência é a JSL. É isso, né, João? E Lorival, a nossa referência para efeitos de proposição é a JSL. Sim. Então, todos os elementos de natureza econômica, com reajuste e zeramento de INPC, com a questão do abono, do vale alimentação, do vale mercado, até se o João Paulo puder, até para efeito de registro, deixar isso bem elencado, inclusive de PLR, e a questão que se diferencia, sim, trazida pelo João, que é o banco de horas com um prazo menor e que haja o pagamento de 50% das horas dentro do mês. Se você quiser detalhar melhor, João. Deixa eu ver, doutor, aqui o acordo deles. Inclusive, está aqui, ó, na nossa frente o acordo deles. Ó. Então, poderia me dizer um pouco mais detalhado? Depois a gente pode até passar isso, juntar os... Pois não, doutor.
É só porque, assim, eu estou com a pauta de reivindicações do sindicato que foi apresentado lá no começo de abril, maio, né? E não tem pauta de equiparação, de JSL, ou seja, ela é muito focada no Moreno, ou seja, que é a empresa que eu represento. Eu não sei os valores que estão sendo praticados e, assim, nem faz parte dessa mesa de negociações da empresa JSL. Sim, independente de fazer parte, ser proprietário ou não, assim, é um pleito que está nascendo agora, essa situação. Então, assim, traz surpresa, e mais que surpresa, é mais fácil, não é impossível, não tem como. É mais fácil, se eu chegar nesses itens, eu sou obrigado a entregar o contrato à Renault. A Renault não vai me repassar, olha, de agora em diante, meu custo é 1 milhão, agora é 2 milhões. Então, doutor, veja, os pleitos são inferiores ao da pauta. Nós estamos evoluindo. É certo, mas assim, o que se espera de uma evolução é que eu tente no máximo, eu estou fazendo o maior esforço para tentar chegar na recomposição inflacionária. Inflação 12,47 é um índice elevado frente ao que nós praticamos ao longo da história dos índices econômicos, mas a gente sabe que é um índice justo diante da possibilidade de evitar perdas. É um índice oficial do INPC. Então, assim, minha meta é tentar, e tem sido tentar chegar aos 12,47, ou seja, tentar chegar ao máximo desses itens a essa situação, porque são operações distintas. Eu opero Renault, não opero Volkswagen, assim, eu estou operando Renault nessa situação aqui. Perdi, inclusive, até para um desabafo aqui, excelência, em razão de custos, nós perdemos operações da Volkswagen porque o cliente não está preocupado com aumentos que nós damos, eles querem os menores preços aqui, um desabafo aqui do advogado da empresa, esta realidade do mundo econômico, ou seja, nós aumentarmos alguma coisa fora dessas linhas, nas concorrências que são abertas todo ano. No ano passado ganhamos de novo a Renault, agora, a não ser que abram outras concorrências, venhamos a perder, notadamente pelo fato que tem várias empresas que sequer utilizam o sindicato Sintracarp, lá estão sem base sindical, e são concorrências que entendemos desleal, porque nossa finalidade sempre é cumprir as regras do sindicato. Então, nós temos esses dois fatores, né? Ou seja, temos o nosso cliente, que nos impõe sempre severos reduções de custos, repasses nunca sendo os oficiais, os legais, ou seja, aqui imperando o poder econômico de uma grande montadora contra a nossa empresa. E, enfim, nós estamos aqui na grande meta de conseguirmos os itens econômicos aqui, chegar à reposição inflacionária de 12,47. Mais do que isso é realmente impossível, não há razão de ser, né? Mais fácil uma nova pauta pedindo que os empregados passem para outra empresa, enfim, não consigo nem fazer um entendimento referente a essa alusão a outra empresa. Ou seja, são empresas distintas, quadro próprio e gente própria, tem itens que são iguais. Futuramente, possivelmente, nos próximos 10 anos, pode ser que aconteça de uma empresa ser incorporada pelos outros. Quando? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu não conheço a equipe JSL que faz esse trabalho, se é que existe esse trabalho. Então, assim, eu não posso falar de itens, doutor Sandro, que realmente nós vamos aqui estar divagando sobre uma situação que eu não vou conseguir realmente avançar. Eu consigo trabalhar com a pauta e com a minha realidade, que são os itens que nós temos, e tentar chegar aqui à recomposição inflacionária, né? Os números, mesmo a recomposição inflacionária, com os valores, eu até fiz uma avaliação aqui, se for o entendimento salomônico do juízo, por exemplo, chegarmos aqui a uma composição, ou seja, os mesmos direitos que a empresa mantém, mas atualizando aí pelos índices oficiais, a empresa sangra, mas acaba se obrigando a aceitar uma situação dessa, porque tem fundamentos de justiça, de recomposição, de evitar perdas e tudo mais, mas a gente não consegue avançar muito nessa situação, excelência. Certo. Mas eu gostaria de ouvir quais, já que foi apresentado esse paradigma, quais são as condições lá da outra empresa, para a gente ver, porque a pretensão aqui do sindicato, pelo que consta da inicial, é um reajuste maior do que o índice de inflação. Mas o sindicato só poderia me passar as condições que seriam essas? O microfone está fechado. Acomodá-los. Desculpa, excelência. Sim, pois não. Então, por gentileza. Sobre reajuste de salários, 12,47 a partir de maio.
Tá. Abono, R$ 3.291,80 para pagamento dia 10 de junho, em parcela única. Tá. A PLR deles, 1.315,63, pago em 1.500 e? 1.315. 315, tá. Com 63, pago em 2 parcelas, Excelência, sendo elas em julho e janeiro. Tá. Isso é o valor mínimo, tá, Excelência? Ele pode chegar, esse é o valor mínimo que cada trabalhador vai pegar, tá? Tá. Ele pode chegar a um valor mais superior. Sobre o vale refeição deles, o valor diário lá é 25,21. Tá. E a cesta básica deles, R$ 680 por mês. Tá. E o banco de horas? O banco de horas dele é conforme a convenção coletiva. Não tem nenhuma... Não, é que como lá não tem um fluxo muito grande de horas extras, eles quase nem fazem isso. Lá, na verdade, eles utilizam o banco de horas mais para resguardar os postos de trabalho. Que é o grande intuito do banco de horas, né, Excelência? E o banco de horas para a empresa suscitante, Transportes Moreno, tá em acordo coletivo ou também aplica-se a convenção? Ele aplica-se da convenção coletiva, mas é acordo individual. Ah, tá. O banco de horas da Transmorena, Excelência, não está irregular, ele está regularmente. Está dentro dos parâmetros da convenção coletiva. O problema é o excesso de horas extras. É a jornada deles lá. Vamos só ver um detalhe aqui, então. Bem, o reajuste lá estaria no limite que está sendo proposto pela Transmorena, o doutor Cristiano já se referiu a isso, a possibilidade de chegar a isso. A questão do abono, a proposta que eu tenho aqui, a proposta é 2.600. Pelo cálculo da assessoria econômica que fizemos aqui, se nós reajustássemos o abono anterior, que era 2.500, pelo índice 12,47, nós chegaríamos a 2.811, que seria também a proposta que o doutor Cristiano comentou, que poderia reajustar todos os benefícios pelo mesmo índice. O vale-refeição, a proposta é de 23,30, se fosse feito o reajuste pelos 12,47, chegaria a 24,18, abaixo do outro. O vale mercado, 560, que seria a proposta do suscitante. Se fosse atualizado o último valor, 520, daria 584, e a pretensão, segundo a inicial, seria de R$700. Então, vejam, o que eu proporia aqui, se fosse para tentarmos essa composição, poderíamos fazer alguns ajustes em relação a esses valores. Se fôssemos fazer os reajustes pelo IPC de todas as parcelas, não ficaria na mesma proporção dos valores obtidos por essa empresa, JCL, mas o que poderia se compensar com isso, então a minha sugestão seria aplicar o que já foi até admitido pela empresa, os 12,47 em todos os benefícios econômicos, e fizéssemos um ajuste específico para a Transmoreno, por conta dessa dificuldade que os trabalhadores estão relatando, em relação ao banco de horas. Criar um banco de horas que fizesse, não extirpar com uma pretensão, mas um ajuste que não fosse tão pesado pelas alegações dos sindicatos, fazer uma limitação ao uso do banco de horas. Poderíamos fazer diante de suas várias fórmulas, ou seja, não se aplicaria a CCT, mas fazia um acordo específico.
E aí ficaria a necessidade dessa negociação, de construir isso coletivamente de modo a se chegar, porque nós temos várias fórmulas do banco de horas, a anual, a semestral, até a mensal, né? Mas é claro que isso a empresa vai ter que fazer a avaliação do que seria possível e o sindicato do que seria, vamos dizer, atender-se às reivindicações, ainda que não integralmente, mas parcialmente. Doutor Cristiano. Excelência, seguindo a linha de raciocínio de Vossa Excelência, e pensando também das reivindicações, das afirmações, a questão de imposto de renda dos empregados, no caso concreto ali que o senhor Lorival trouxe a nós, o que nós poderíamos pensar, seguindo a sugestão de Vossa Excelência, pensando na composição, seria nós realizarmos os realinhamentos, considerando reajuste salarial pela inflação, a convenção, abono de 2.811,75 nas 2 vezes, o Vale Mercado chegar a 24,18, o ticket de refeição, o Vale Alimentação chegar nos R$ 584, e pensarmos uma possibilidade, pensando na reivindicação do sindicato, que o Banco de ele, ao invés de fazer o fechamento semestral, nós chegássemos a fazer um fechamento trimestral, ou seja, pensando na reivindicação do sindicato, não banindo assim nosso direito ao banco de horas, e que traria problemas gravíssimos à empresa, mas esta possibilidade, pedindo inclusive que, assim, aqui é um pedido que, caso fechamos um acordo nesse sentido, é um pedido que faço à entidade sindical, né, porque atendem diversas empresas ali, que leve essa mesma recomendação para os nossos concorrentes, porque nos preocupa, eventualmente, na mesma planta, estar com empresas que têm valores diferentes, né, empresas que vão entrar no mercado, já participam ali, e me preocupa a sobrevivência da empresa para outras novas licitações. Então, assim, para que, evidentemente, cada acordo é uma empresa, mas que leve esse mesmo norte, se a gente construir essa situação, para outras empresas que pratiquem dessa mesma forma. Mas o que nós podemos pensar, assim, fundamentalmente, avaliando assim, a experiência do juízo e acatando o pensamento do juízo na composição, chegaríamos a esses valores, né? E com relação ao banco de horas, esta redução, ou seja, fechou 3 meses, nós realizamos o fechamento. Se tem crédito, recebe, né, compensa, o banco de horas regular. E o pagamento do banco de horas e os trabalhos aos domingos e feriados, nós realizamos o pagamento regular. Ou seja, se eventualmente o nosso cliente nos pede para trabalhar os domingos, faremos os pagamentos, ou seja, essa situação. Não sei o que a entidade sindical pensa também sobre isso, desse nosso avanço. Doutor Excelência, agradecemos o empenho da empresa em relação a este item da pauta, né? Só uma observação, doutor Cristiano. Até daríamos, doutor, para levar essa proposta para os trabalhadores, porém, fazer conforme Vossa Excelência disse, sábado, domingos e feriados, horas extras, até porque a demanda não é muito nos finais de semana aos senhores, e sim, durante a semana, como a gente indagou aqui, que é o grande pega deles ali, primeiro e segundo turno, e que o abono, Excelência, fosse pago de forma à vista, haja visto que todos os anos anteriores sempre foi à vista, né? E também, já entrando nessa situação do abono, vale recordar ao pessoal da Transmoreno que nos últimos 2 anos, Excelência, os trabalhadores tiveram bastante coerência e o abono deles ficaram congelados por 2 anos por conta da pandemia que a gente estava vivendo e eles foram coerentes em relação a isso. Então, talvez, doutor, a gente pudesse defender essa proposta em cima do caminhão do som como uma proposta do sindicato para os trabalhadores, de utilizar, sim, essa pedida de vocês de baixar o zeramento para 3 meses, porém, sábado, domingos e feriados, pagamento de hora extra, no sábado 50%, no domingo e nos feriados 100%, e o abono para pagamento à vista, daí ficaria a critério dos senhores nos passarem uma data, dia 5/6, conforme estava anteriormente, não sei, de repente. O senhor é o João Lara? Sim, eu sou o João Lara. Tá.
Tá, não, é só porque para identificá-lo. Então, o ponto seria a questão do sábado, porque o domingos e feriados o doutor Cristiano já teria aceitado. O valor do abono seria esse proposto pela empresa, de 2.800, que seria o reajustado, né? O reajustado, e a pretensão seria o pagamento à vista, desse abono. Isso. Doutor Cristiano, o que o senhor diz? Excelência, deixa eu trocar uma ideia dessas informações aqui. Claro, fique à vontade. Só um minuto. Eu acho que até seria importante, enquanto o doutor conversa com o cliente, de que qualquer proposta seja encaminhada por ofício ao sindicato, embora conste a ata, para que a gente possa submeter à Assembleia, né? Sim, sim. Claro, nós estamos aqui construindo verbalmente, né? Mas é por isso que eu acho que seria importante daí a empresa formalizar essa proposta, se for. Eu só tenho um limitador de horário, doutor, que eu tenho uma outra audiência. Se o colega puder formalizar aí. Doutor Sandro, já tem a resposta aqui. Em sua homenagem, doutor. Em sua homenagem. Obrigado. Ó, a gente consegue fazer o seguinte, com relação ao pleito da entidade sindical, a gente conseguiria pagar o sábado também como horas extras, tá? Ficaria sábados, domingos e feriados, nós não colocaremos no banco de horas, aqueles pagamento. E o pagamento do abono, a gente, assim, nós temos esse problema de fluxo de caixa que nós falamos da montadora, mas o que podemos fazer com o objetivo de fechar e resolver isso daí, acabar com essa angústia de todos e voltam, a empresa retorna e tudo mais, o pagamento do abono à vista, só que não conseguimos no dia 6, tinha que ser no dia 10, porque daí assim eu consigo pagar à vista, mas com uma semana ali me ajuda no fluxo de caixa. 10 de junho? 10 de junho, 4 dias a mais. E no valor do abono anterior reajustado... 2.811,75. Certo. Né? O que o senhor João Lara nos diz? Está com o microfone. Excelência, só um outro ponto, talvez ajudaria, a data está meio longe ainda para pagamento do abono, a questão dos dias, né? Que eles ficaram parados por greve deles, e outro ponto, excelência, a greve que ocorreu na Renault, que não era nossa, né? A greve era da operadora mãe ali, digamos, não tinha transporte para os trabalhadores e a empresa acabou descontando dos seus funcionários do banco de horas dele as horas que o pessoal ficou em casa. No ano anterior, a gente já teve esse mesmo problema com eles e eles acabaram concordando em abonar esses dias do pessoal e também da greve da Renault no passado. Talvez isso ajude bastante a gente a defender a proposta lá em cima do caminhão e o pessoal aguardar até o dia 10 de junho para poder receber esse valor. E também, se aquele que for desligado antes do período, seja pago na mesma data que os demais ativos. Doutor Cristiano. Com relação aos descontos da greve da Renault e da greve, e agora, o movimento, não vejo problemas a acatar o pleito da entidade sindical, ou seja, não levar prejuízo aos empregados nessa situação, né? Agora, com relação ao outro item, o pagamento de abono para quem já não está na empresa, é isso? Não, doutor, é só para quem está ali hoje, né? Aqueles que saíram depois de 1/5, nós já estávamos em negociação. Então, que para esses também seja leve por parte da empresa, né? Já estava na negociação depois de 1/5, os trabalhadores. Ou seja, os abrangidos do acordo coletivo, doutor. Sim, eu só tenho que lembrar que nós temos uma regra ali. Doutor, eu acho que a regra que nós sempre aplicamos é assim: quem no dia 1º de maio está, independente de sair no dia 2, isso. Se a pessoa for mandar dia 30, que não recebe. No dia 1º, que é o nosso limitador. Se mandar embora metade do pessoal, Deus o livre, mas no dia 2, todo esse pessoal recebe abono, evidentemente, porque é o dia 1º dia de... Eu acho que o único problema é a data, que seja na mesma data o pagamento também, 10 de junho. Vai ser pago na mesma data, seria pago na mesma data, né? Bacana. Data, e quem estava no dia 1º de maio, não, perfeito.
Bem, eu acho que estamos, então, praticamente com a conclusão. Até por sugestão do doutor Sandro, só recordando aqui, então, o reajuste de todos os benefícios, né, salarial, abono, PLR, vale-refeição, vale-mercado, pela inflação de 12,47, o abono pago em uma única vez, no dia 10 de junho, e a regulação do banco de horas, transferindo para trimestral ao invés de semestral, e com a exclusão do trabalho aos sábados, domingos e feriados, e com o pagamento dos dias de greve e do período de greve da Renault. É isso, né? Exatamente, Excelência. Tá, então eu formalizarei. Eu só vou pedir para que o colega oficiasse isso, o sindicato, o mais rápido possível, para que o sindicato... Já encaminho agora, doutor Sandro. Já encaminho agora. Por favor. Já faço nesse momento. Tá? Perfeito. Portando a audiência e todas essas conclusões para que a entidade sindical possa fazer assembleia. Certo. Bem, sendo assim, então, eu vou aguardar uma manifestação na sequência aí das partes, né, para ver se realmente se concretizou, se a Assembleia aprovou as propostas, e que a gente possa daí apreciar, homologar essa composição e dar sequência daí. Então, vamos encerrar a audiência aqui e aguardar a manifestação das partes aí num prazo, acredito que, quanto tempo? 5 dias seria suficiente? Mais do que suficiente, e até peticionamos conjuntamente, eu e o doutor Cristiano, Excelência. Perfeito, Excelência. Então, tá bom. Encerramos e pedimos a homologação e extinção. Tranquilo. Perfeito. Então, aguardo, então, prazo de 5 dias a manifestação, fica registrado isso em ata. Mais alguma ponderação? Nós vamos firmar isso tudo na modelagem, só para que não tenhamos nenhuma dúvida, na forma de acordo coletivo de trabalho. Né? Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. E apresentamos nos autos as informações. Tranquilo, doutor Sandro, isso mesmo. É que, inclusive, quando é feito um acordo coletivo para pôr fim ao dissídio coletivo, não precisa nem de homologação do tribunal, é feito, né, no procedimento normal, perante o Ministério do Trabalho e tal, e daí a única coisa é o dissídio coletivo. Exatamente. Então, vamos aguardar essa manifestação. O Ministério Público gostaria de se manifestar? Assim, eu gostaria de elogiar as partes, é muito útil. A gente que participa de várias sessões de advogados também, em dissídio coletivo de greve, parabenizar os negociadores e os representantes sindicais e da empresa pelo bom senso, cordialidade, respeito e consideração com cada parte, e isso é fundamental, né, para chegar numa audiência exitosa como essa. Parabéns ao doutor Arion também, que sempre conduz de forma bem tranquila e que passa, né, essa tranquilidade às partes. Isso também é extremamente importante. Congratulo, então, a todos pelo acordo fechado. Eu agradeço da minha parte e agradeço às partes, a todos, né, que realmente a disposição aí de compor e a flexibilização, a flexibilidade nessa negociação é extremamente importante, e eu acho que é a melhor solução, como já falei do início, né, que as partes cheguem aí aos pontos que são os mais importantes para essa negociação. Então, penso que podemos encerrar a audiência. Mais alguma manifestação? Obrigado. Obrigado, excelente, Silvio Vigarelli, doutor Sandro. Boa tarde a todos. Tomara que tenhamos um final feliz, certamente teremos. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Elion, doutor Vigarelli, doutor Cristiano, principalmente, e os colegas do sindicato. Obrigado. A mesma forma. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Então. Um abraço, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.